Muito boa tarde aos três, sejam bem-vindos. Vamos falar da prestação social única, naturalmente, até porque houve novidades esta tarde. Miguel, de facto, o Governo estava desesperado por um acordo, seja ele qual fosse e com que parceiro, como disse há pouco o PCP, por exemplo? Eu pensava que tinha sido o Rui Tavares a dizer que estava com desesperado. Eu ia começar por dizer, pela primeira vez na vida, estou de acordo com o Rui Tavares. Não estava. Mas não foi o Rui Tavares, pensava que tinha sido. Foi equívoco, então, mas então ainda não foi desta. Não, mas estava mesmo desesperado. Estava desesperado depois do chumbo da reforma laboral e depois daquele folclore no Congresso, onde o Governo e os ministros foram lá dizer ao Primeiro-Ministro fazer: não, nós estamos aqui. O PS e o Chega não prestam, mas nós vamos continuar a negociar com quem não presta. Porque se eles dissessem, não vamos continuar a negociar, vamos dizer que o Governo tinha chegado ao fim. E não querem, evidentemente, que o Governo chegue ao fim. Agora, há esta novela agora mais... Obrigatório, não obrigatório. Confesso que estou aqui há algumas horas a tentar perceber e ainda não consigo. Pronto, eu ia sugerir a quem nos está a ouvir um critério para a gente perceber quem é que está a falar a verdade. Basicamente para as pessoas perceberem. Havia esta cláusula na PSU, na proposta do Governo, de que as pessoas que não tivessem condições para concluir a escolaridade obrigatória, que não tivessem aquela idade, ou formação profissional, ou tivessem ido a todas as convocatórias de emprego do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, mas não tivessem sido empregadas e tivessem reunidas determinadas condições, teriam 15 horas de trabalho socialmente necessário, de atividade solidária social, etc. E então o PS disse que isso era uma desumanidade. Palavras de José Luís Carneiro. E palavra de honra que ele disse isto. Era uma desumanidade. Claro que esse trabalho socialmente necessário já estava previsto desde o primeiro regime do rendimento mínimo garantido, do PS, e do rendimento social de inserção. Mas era uma desumanidade. E então houve esta coisa do PS ter dito: não, nós impusemos ao Governo tirar estas desumanidades, porque o PS não é como a Chega. O PS não aceita desumanidades. E depois eu vejo o Hugo Soares dizer: não, isso continua lá, o trabalho social. Mas as exigências do PS não eram mais equilibradas do que as do Chega? Mas eu ainda não apresentei o critério. Não, ainda não apresentei o critério. O critério para nós percebermos quem é que está a falar a verdade, se é o Hugo Soares, se é o Eurico Brilhante Dias, é muito fácil. Eu ouvi o Eurico Brilhante Dias quando eu vinha para cá de carro, estava a falar na Rádio Observador, ele. E viu-se logo que o Hugo Soares é que está a falar a verdade e ele não. Porquê? Porque quando ele foi confrontado com isso, ele começou a dizer: não, porque o que nós queremos é que haja um programa integrado para o beneficiário com o trabalho socialmente. É óbvio que isso continua lá. O que o PS agora vai fazer uma coisa de semântica, puramente semântica, que o PS evidentemente aceitou, que é: haverá um plano dos técnicos da Segurança Social para cada um dos beneficiários, como se não tivesse que haver sempre. Como se esta coisa do trabalho socialmente necessário fosse pegar uma pessoa qualquer e dizer: agora vais limpar a mata. Como se as coisas funcionassem assim. E então, o que é que o Eurico Brilhante Dias diz? Quando o jornalista do Observador lhe diz: então, mas isso é mais ou menos o que se estava a falar aqui. E ele diz: não, porque o Governo apresentou isto como trabalho forçado. Pronto, quando nós chegamos a este ponto, o grau zero da política... Nós percebemos logo, daquilo que pode depreender, só para nos esclarecer, porque tu tiveste a oportunidade de ouvir essa entrevista por parte do Eurico Brilhante Dias e nós não. É obrigatório ou não? É obrigatório, mas tem um plano individualizado para cada trabalhador. Exatamente. É esta a subtileza. Agora vai passar a haver um plano para cada um dos beneficiários que se encaixe. Nós vamos estar a falar de um grupo ínfimo de pessoas. As pessoas que depois da escolaridade obrigatória, formação profissional, ir às entrevistas de emprego ou convocatórias de emprego, não estarem já à idade de reforma e terem ainda condições físicas, psicológicas, para poderem fazer este trabalho de atividade profissional e... no seu território, haver entidades que tenham a capacidade para coordenar, para gerir estas pessoas. Isto é 5 pessoas no país inteiro. 5 pessoas no país inteiro. Mas era uma desumanidade. Uma desumanidade muito grande. Porquê? Porque o Governo queria reintegrar a figura do trabalho forçado que havia nas nossas ex-colónias e até ao século XIX. Trabalho forçado é uma expressão que tem um certo rigor analítico e jurídico. E o PS teve a usá-la. Não fui eu que me cobri de ridículo, foi o Eurico Brilhante Dias e o José Luís Carneiro. A culpa é deles, não é minha. Cristina, porquê é que estas negociações não chegaram a bom porto com o Chega? Bom,
claramente o Governo preferiu estar do lado do facilitismo e da subsidiodependência, quando as duas propostas principais, a verdade, é cair o canal de denúncias. Porquê que há de cair o canal de denúncias? Qual é que é o problema? Pois, obviamente, porquê? Porque quer que as pessoas estejam mais à vontade a usufruir de um eventual subsídio ou apoio que se calhar não tinham direito, não é? Portanto, acho que quando nós cumprimos a lei não temos que ter receio da fiscalização, acho que é uma coisa normal. Principalmente na última vez que estivemos aqui, falámos do número de pessoas, que não é assim tão residual, que recebe apoios sociais indevidamente. E, portanto, isso são custos para o Estado que acho que nós devemos ajudar a combater, é uma questão relevante. Depois temos a questão do trabalho obrigatório. Ora, parece-nos da mais elementar justiça que quem recebe apoio da comunidade tenha que devolver alguma coisa à comunidade. Acho que aqui o PS... aquilo que faz ao dizer que isto já deixou de existir é porque realmente criou ali uma série de circunstâncias que vão dificultar ao exercício deste trabalho. E, portanto, vai acabar por ser como o Miguel estava a dizer. Dos argumentos que eram reivindicados pelo PS. Sim, mas eu queria saber porque é que o Chega não chegou a acordo com o Governo, porque estas duas questões faziam parte da proposta do Governo. Pronto, e por isso tinham ficado com o canal de Por isso é que eu estou a dizer que o PSD preferiu, portanto, aceitar essas propostas e ir por esse caminho. O PSD podia ter aprovado ou chegado a um consenso com o Chega sobre aquilo que eram as exigências do Chega, nomeadamente a questão dos estrangeiros que não sejam de países da União Europeia terem que primeiro descontar para depois poder ter apoios sociais. E aqui o Chega inicialmente tinha feito uma proposta para 5 anos que vai exatamente ao encontro daquilo que acontece em Itália, na Alemanha, na Dinamarca até são 9 anos e desceu para 3 anos para poder, de alguma forma, ceder aqui a alguma coisa. Quanto eu soube... Porque 2 é insuficiente. É insuficiente. Ficar no seu canal de denúncias é insuficiente. Não, mas depois há mais coisas. Porque o quê? O Chega também acha que o RSI não deve ser, ou agora o PSU, não deve ser um apoio que deve ser dado a vida inteira. As pessoas, se têm capacidade para trabalhar, devem efetivamente ter apoio durante um período da sua vida que possam ter algumas dificuldades. Na proposta do Chega é 1 ano, possível renovar mais 1 ano, portanto 2 anos parece-me suficiente para uma pessoa que tem capacidade para o trabalho poder voltar a inserir-se socialmente. E depois teria que haver sempre aqui um interregno e o PSD não aceitou. Porque considera que efetivamente vai não se consegue integrar assim tão facilmente, não é? Pois, mas tem que haver esse trabalho de integração, não é? Pronto, mas portanto, há aqui um conjunto de coisas. Agora, tem que haver um limite, porque uma das questões, um dos obstáculos às pessoas se reintegrarem é o facto de elas poderem receber este dinheiro sem terem que fazer rigorosamente nada. E, portanto, tem que haver aqui um conjunto de coisas. Depois, a outra situação tinha a ver com realmente alguns dos aspectos deste trabalho que teria que ser feito, que o Chega também não concordava que fossem só as pessoas com mais de 80% de incapacidade, porque isso não abrangia todo um leque de pessoas que poderiam não estar em condições de saúde para o fazer. O PSD aqui aceitou ali algumas alterações, mas ainda assim continuava a dizer que tinha que haver uma avaliação pessoa a pessoa. Ora, nós sabemos que não temos condições no nosso país para esse tipo de situação e, portanto, aquilo que ia acontecer é que ia haver aqui talvez algumas injustiças entre aqueles que realmente podem trabalhar e aqueles que não têm capacidade de trabalhar. Chega foi informado pelo Governo de que efetivamente chegou a acordo com o PS sobre esta matéria? Pelos meios de comunicação social. Muito bem. Carlos, qual te parece a proposta mais equilibrada? Aquela que foi apresentada inicialmente pelo Governo ou esta que foi negociada, nomeadamente com o PS, que, ao que tudo indica, vai aprovar amanhã em votação global a prestação social única? Eu devo dizer que eu acho que se o PS estivesse no Governo, a proposta que o Governo apresentou inicialmente teria sido muito parecida com a que um Governo do PS teria apresentado. Obviamente que o PS, estando na oposição, depois tem de pegar numa série de coisas, algumas das quais eles próprios teriam feito de qualquer forma. Estamos a falar da questão do trabalho, nós estamos a falar, falámos há pouco de se o trabalho vai ser obrigatório ou não vai ser obrigatório. Eu acho que vai ser uma questão de semântica em que cada um vai poder manter a sua versão, porque na prática o que vai acontecer é que o trabalho vai ser obrigatório, mas não é automático. Portanto, basicamente isso. Vai depender do assistente social que vai desenhar o plano. Portanto, o PS poderá dizer que não é automático, ou seja, que nem todas as pessoas terão de passar por isso, mesmo que tenham condições para esse trabalho, e o PSD vai poder dizer que continua a ser obrigatório, desde que o assistente social diga que é
obrigatório. As redes sociais que estão absolutamente assoberbados de debate. Este processo da PSU é o típico processo em que se vê as diferenças entre alguém que está no governo e que está na oposição. Com pequeninas diferenças, PS e PSD teriam apresentado exatamente a mesma coisa. Mesmo em relação ao canal de denúncias, por exemplo? Por isso, acho que o canal de denúncias é algo que existe para várias outras coisas. Neste caso específico, eu percebo que haja algumas hesitações por motivo. Sabemos como é que isto funciona. A questão das denúncias tem uma má fama em Portugal por motivos históricos. Mas qual é que é a óbvios. posição da Iniciativa Liberal em relação a este ponto, em concreto? Nós amanhã iremos falar um bocadinho mais sobre isso, não quero adiantar esse ponto, mas o canal Vão votar nas Qual é que é o posicionamento da Iniciativa Liberal? Eu perguntei muito concretamente sobre esta questão do canal de denúncias, que tem sido a segunda mais polémica desta proposta. Eu vou deixar isto para amanhã, porque é uma questão que eu quero deixar para a pessoa que é responsável por isso. Mas, mais uma vez, é uma questão... E o Carlos não pode dar a opinião pessoal em relação a este tema, deixando a posição oficial da Iniciativa Liberal para o Parlamento? Estes políticos vivem na bolha e depois não são incapazes de Exatamente. Eu vou deixar mesmo isto para amanhã, senão estaria a antecipar à pessoa que tem que anunciar essa posição. Mas, de qualquer forma, aquilo que nós temos aqui é a razão pela qual o Governo decidiu negociar desta vez com o PS, tem a ver com o que aconteceu na semana passada. Que foi, basicamente, o Chega impôs ao líder parlamentar do PSD, ao número 2 do partido, possivelmente a sua maior humilhação nos últimos 2 anos. Ou Hugo Soares. Exatamente. Que foi anunciar para toda a gente que o pacote estava aprovado, e isto vai ser aprovado, isto está aprovado, e amanhã vai ser aprovado, contra a vossa vontade, isto amanhã vai ser aprovado. Anunciou isso várias vezes. E no dia seguinte aquilo é chumbado. Ou seja, o PSD hoje já não confia no Chega para qualquer tipo de proposta, porque para o Hugo Soares ter dito isso, ele teria um certo nível de certeza de que o pacote seria aprovado. Tinha uma convicção. Ou seja, alguém lhe disse com algum nível de convicção que aquilo já tinha sido acordado, chegou ao dia e eles não quiseram claramente que isso voltasse a acontecer no caso da PSU. Desta vez, as condições do Chega até tinham a ver com a proposta em causa, ao contrário do Código de Trabalho, que vieram com condições que não tinham nada a ver com o Código de Trabalho, tinha a ver com a idade da reforma, que não tinham nada a ver com aquilo. Desta vez, até apresentaram condições que tinham efetivamente a ver com a PSU, só que rompeu-se um laço de confiança entre o PSD e o Chega. O PSD não confia que o Chega possa ser um partido que na hora cumpra a sua palavra, que aliás, isto já tinha acontecido antes entre o PS e o Bloco de Esquerda, noutros tempos. Entre o PSD e o Chega. Eu aí sou muito mais cético. Eu acho que essa relação de confiança por isso não existe. Não, para o Hugo Soares fazer aquele anúncio no dia anterior... O PSD não tem confiança nenhuma no Chega e o Chega não tem nenhuma confiança no PSD. E por razões óbvias. André Ventura meteu na cabeça que está ali à beirinha de ter mais nas sondagens e depois nas eleições, mais, nem que seja um ponto, que o PSD. Certo. E tem a convicção, que eu acho que até é correta, que se isso acontecer, põe o meu partido num grande sério, numa grande crise. E a partir daí, a prioridade do André Ventura não é garantir que há o canal de denúncias, ou que aumenta, ou que reduz a idade de reforma. A prioridade dele é deixar o governo de Montenegro exposto e vulnerável. Ou seja, é só isso que o André Ventura vai querer fazer. Quem é que vai sofrer mais com esta fratura pública entre o PSD e o Chega? A razão o PSD, porque o Luís Montenegro agora tem um governo de minoria que vai sempre necessitar de fazer acordos, ou o Chega que, de certa forma, está a condenar-se quase a uma certa irrelevância no sentido de aprovar propostas. Mas é que o Chega agora, enfim, a estratégia do Chega muda de 12 em 12 horas, mas agora é maximizar o número de oportunidades em que o governo do Luís Montenegro não consegue fazer aquelas que são as suas grandes bandeiras, porque o Chega não deixa. Porque o Chega não deixa, isso é uma afirmação de poder. Porquê é que agora se safaram? Porquê é que agora o governo se safou? E isto é uma vitória de Montenegro. As circunstâncias propiciaram essa vitória, mas é uma vitória dele, porque ele estava mesmo desesperado. Por uma única razão. O PS deu a mão ao governo e deu estas cambalhotas todas do Eurico Brilhante Dias e do José Luís Carneiro, que são cambalhotas que não têm nenhuma justificação. Se eles fossem sérios, diziam que era, isto estava no PRR. Nós íamos fazer isto, como o Carlos Guimarães Pinto, nós íamos fazer isto.
com mais uma coisinha, mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. Era isto que nós íamos fazer. A mesma coisa, E, exatamente. portanto, vamos lá fazer isso e para o PS até era bom embrulhar o caso e arrumar o mais rapidamente possível. Então as pessoas iam dizer, esta cambada de incompetentes deixou isto por fazer e o país não ia receber não sei quantos milhões de euros, que é sempre uma jogada politicamente, uma cartada politicamente eficaz em Portugal. Por isso, o Luís Montenegro se fosse aqui, porque o PS precisava de ver isto aprovado. E o que eu estou a tentar dizer é que agora o Chega quer sempre ter o governo exposto, vulnerável, e o PS também. Aqui no caso da PSU, calhou que o PS tinha um incentivo muito forte para o assunto ficar fechado e cair. Tinha que engolir estas coisas, como as aldrabices retóricas, que já... Sobre o canal de denúncias, para não irmos embora. O canal de denúncias foi denunciado por um ex-deputado do PS como o regresso à PIDE. O regresso à PIDE. Estas coisas em Portugal é tudo assim. Tudo é o Salazar. A esquerda e a direita é o Salazar. Sempre o Salazar. E eu comecei a pensar, mas espera lá. A diretiva, chamada Diretiva Europeia do Whistleblower, é de 2019. Qual foi o governo português que transpôs a diretiva? Já agora, esta diretiva era a diretiva a dizer temos que criar canais de denúncia no setor público e privado, os dois. Qual foi o governo que em 2021 transpôs para a legislação nacional a diretiva do whistleblower? Qual foi? Em 2021, quem é que era Primeiro-Ministro? António Costa. Quem era o governo? Partido Socialista. Quem é que era membro do governo? Eurico Brilhante Dias, a memória não me falha, ele era secretário de Estado. Ele era membro daquele governo que transpôs a diretiva. E a diretiva diz que há uma data de entidades. As câmaras municipais têm que ter um canal de denúncias. A CMVM tem que ter um canal de denúncias. Até o BCE, que não tem nada a ver com a legislação nacional. O Banco de Portugal também tem que ter um canal de denúncias. Todas as entidades públicas têm que ter um canal de denúncias. E no setor privado também. E não é como o Eurico Brilhante Dias diz, não, isso é só para nas empresas, as pessoas têm medo de perder o emprego se denunciarem. Não é só, isso são os canais de denúncia internos. Há também canais de denúncia externos, quer dizer, pessoas que não pertencem à organização e vão à organização denunciar coisas que acham que são suspeitas ou gravosas. Porquê que, no caso da segurança... Repare-se uma coisa, as entidades do SNS, estamos a falar de quê? Dos direitos das pessoas... Dos direitos também dos mais pobres, dos mais favorecidos, do SNS. Nas entidades do SNS também têm de haver canais de denúncias. E por razões óbvias. Os orçamentos da Segurança Social e da Saúde, nós já falámos sobre isto aqui, são tão gigantescos que só a sua dimensão proporciona a tentação da fraude. Da pequena fraude. Porquê? Porque a pequena fraude é tão pequenina, num orçamento tão grande, que ela passa despercebida. São trocos, por assim dizer. E é por isso que, ao nível europeu, e não é só europeu, se tem de criar essas estruturas que as pessoas aqui em Portugal acham que é a PIDE. As pessoas acham que é mesmo igual à PIDE. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, o PS fez este folclore, este festivalzinho, já se sabe, para tentar salvar a pele. Mas eles queriam que isto fosse aprovado. E foi por isso que deram mão ao governo. Na próxima ocasião, não sei qual será, não vai estar lá nem o Chega, que já se viu o que é que o Chega quer, e também não é o bem dos portugueses, e os portugueses de bem e os portugueses de mal, é deixar Luís Montenegro mal. É a única coisa que interessa ao André Ventura. Isso não é verdade. E o PS também. Isso não é verdade. E tanto que as questões aqui do Código do Trabalho, realmente houve uma negociação, uma tentativa dela. No dia da discussão, o Hugo Soares sabia perfeitamente que não estava fechado. Aliás, o próprio André Ventura disse que as negociações... Reforma laboral ou PSU? Reforma laboral. Que estavam a decorrer ainda as negociações e, portanto... O Hugo Soares mentiu. O Hugo Soares... Chega na véspera da aprovação. Mentiu. O que eu estou a dizer é que ele podia estar convencido disso, ele não tinha a certeza de que aquilo ia acontecer. Ele disse que o André Ventura não era um homem de palavra. O André Ventura, na sua intervenção, disse que as negociações estavam a decorrer. E estavam, efetivamente, eu sei perfeitamente, porque eu era uma das pessoas que estava envolvida nas negociações. Então como é que os deputados do Chega não sabiam como é que haviam de votar? Mas que os deputados do Chega, desde quando é que os deputados se levantam cada vez que há uma votação? Não, mas porquê tu estiveste lá, sabes isso perfeitamente. Mas é porque então eles ficaram tão perplexos? Quem se levantou foi à frente. Ninguém ficou perplexo, ficou perplexa. Uma pessoa que viu que os outros estavam-se a levantar atrás e quis se levantar também. Agora, não tinha nada a ver com a circunstância das pessoas saberem ou não saberem. Não tem nada a ver com isso. E, aliás, a discussão foi no dia anterior. Não houve qualquer mudança de votos de última hora. Houve dois assuntos que ficaram pendentes e com os quais não houve possível fazer acordo. E um deles era um dos essenciais no que diz respeito à própria reforma laboral, que tinha a ver com o outsourcing e que nós desde o início mencionámos o outsourcing e o Governo não quis prescindir da questão do outsourcing. E depois tinha a ver com a questão da reforma. Bem ou não interessa, mas há aqui uma questão que era, sabiam perfeitamente que se não fizessem essa cedência não iam ter reforma laboral e não tiveram. E está tudo certo. Mas a única
que a É cedência legítimo. Era existida outsourcing. publicamente pelo Chega não era a discussão Não, mas isto- da idade da reforma? Não foi. Houve um conjunto, houve 5 linhas vermelhas no que diz respeito ao Código do Trabalho e houve a questão também da redução da idade da reforma. E, portanto, houve várias coisas que ficaram Mas pendentes. aí o Governo cedeu, pelo Duas menos, das aceitou pendentes criar uma comissão para discutir no futuro a descida da idade da reforma. aceitou, mas Ia não ser uma coisa aceitou linda isso. Isso é uma suspender coisa o aumento da idade da reforma enquanto essa comissão estivesse em funções e que seria 1 ano. E, portanto, já aumentou este ano a idade da reforma, portanto, seriam apenas durante 6 meses do ano que vem assegurarmos que não existiria esse aumento enquanto estivesse a haver o grupo de trabalho. E, portanto, parece-me que isto era uma coisa absolutamente razoável. Razoável, que o Governo, por sua própria escolha, decidiu não dar aso a isso. E, portanto, se há uma não aceitação ou uma não aprovação da reforma laboral que o Governo tinha em cima da mesa, não foi por responsabilidade do Chega, foi por responsabilidade do Portanto, Governo. foi uma só por causa opção da questão do política. outsourcing, basicamente. E a questão da idade da reforma, Mas a idade obviamente. da reforma, mas não houve uma vamos lá cedência ver por uma parte do coisa. Governo? Não houve uma cedência naquilo que o Chega estava a pedir. O Chega inicialmente pediu portanto, a redução da idade da reforma de uma forma não imediata no sentido em que seria gradual, mas pelo menos que houvesse logo esse compromisso. O Chega cedeu a dizer que poderia haver esse grupo de trabalho, André Ventura esteve ou como num é outro que canal era? televisivo a dizer que a Ministra do Trabalho até admitiu descer a idade da reforma para trabalhadores por turnos sem Mas memória o não falha. Primeiro-Ministro rejeitou essa possibilidade. Ok. Portanto, aí também era uma possibilidade Estamos na de se reta final. avançar Carlos, na no tema. último minuto, Não, peço Mas isto foi é rejeitado importante pelo que as Governo. pessoas Portanto, percebam não isto. vamos dizer que foi culpa do Chega quando não foi A culpa do votação Chega. que estava a ser feita era uma votação na generalidade. Se o projeto tivesse sido aprovado, ia para uma discussão em especialidade em que se podiam alterar partes daquela legislação. Por exemplo, esta questão do outsourcing. Nós Se o antecipámos essa pacote discussão tivesse entre os dois passado, partidos, Carlos. se o pacote Percebes? tivesse passado, O pacote em especialidade passaria se haveria tivesse uma havido maioria certas para chumbar condições. a questão do outsourcing. Porque toda a esquerda e o Chega são contra isso. Ou seja, o pacote passava e a especialidade caía o outsourcing, porque claramente havia uma maioria dentro da Assembleia e contra pronto, e vocês aquilo, achavam melhor, e depois, então, o Chega e depois deixar de enganar o governo viria um quanto a essa pacote matéria. diferente sem esta Desculpa, questão do isso era outsourcing. enganar Portanto, isto o é só uma desculpa. Foi Não toda é. o Chega não Infelizmente queria temos de aprovar terminar. porque achava que isto era impopular. Ponto. Isso é falso, isso é absolutamente falso e tenho pena de não ter tempo que eu trouxe todas as notícias que saíram desde não o é início falso. da, Eles não da têm reforma laboral. Chegou ao fim. Mas Não vamos consigo dar, saber. Carlos. Portanto, podes ficar aqui com as O que o André notícias. Ventura achava de Podes ficar tão com mau elas. na atual legislação laboral. Temos Ficámos sem de saber. avançar. Ficaste sem saber porquê? Obrigada aos dois. Até para a semana. Aos três, aliás. Obrigada, peço desculpa. obrigada.